Santos definido para enfrentar o Vasco neste domingo às 18h30 pela estreia do Campeonato Brasileiro. E neste vídeo eu quero exaltar principalmente as possibilidades que o técnico Pedro Caixinha terá não só para esse confronto lá no Rio de Janeiro, mas também visando o decorrer da temporada. Inclusive, para a gente começar a ter essa certeza, ou não, né, de que é um elenco do Santos com bastante possibilidades, principalmente de forma ofensiva. Porque teremos as ausências de Neymar, que segue fazendo um reforço muscular, deve ficar à disposição apenas lá para a segunda, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e também não teremos o Soteldo, que voltou com desgaste muscular da seleção da Venezuela, está realizando o trabalho de fisioterapia e também vai ser preservado para esse confronto. Mas aí a gente começa a falar sobre as inúmeras possibilidades que esse elenco do Santos vai ter nesse ano. Começando por Álvaro Barrial, que foi o escolhido por Pedro Caixinha para jogar neste domingo no lugar do Neymar. O Barrial vem sendo preparado para esse confronto nos últimos dias para jogar como meio-campista. Porém, tanto no Cruzeiro como também no Cincinnati, né, os seus últimos clubes, o Barrial já atuou como ala, como lateral, como ponta pela esquerda, como segundo volante, como meio-campista mais avançado. Então é esse jogador versátil. Então, caso outras posições precisem, né, ser reforçadas, o Barrial pode dar esse auxílio. Jogou de lateral naquele amistoso contra o Coxa e agora contra o Vasco aparece como esse meio-campista. Outro jogador que não vai jogar domingo, mas pensando nos próximos jogos, é o próprio Soteldo. Porque a gente fala da ausência dele, mas que se ele tivesse à disposição, ele poderia jogar no lugar do Neymar. Ele poderia jogar na ponta direita ou na ponta esquerda. Soteldo também tem essa versatilidade que o Caixinha vem gostando bastante. Até se a gente pensa também no Tassiano, né? É um jogador que ainda não está com tanta moral assim no elenco do Santos, mas ele pode atuar em mais de uma posição. Ele pode atuar como falso 9, um segundo atacante, mais aberto pela direita, como um meio-campista, até mesmo como segundo volante, como chegou a jogar no Bahia. Então também tem essa versatilidade. O próprio David Washington pode ser um reserva imediata do Tiquinho, pode jogar como segundo atacante, pode jogar mais aberto. O que eu quero dizer é um Santos que ofensivamente tem possibilidades. A gente vai enfrentar um Vasco com dois jogadores que poderiam ajudar o Santos, né, que é o caso do Soteldo, principalmente por conta do drible, da velocidade, né, uma estratégia de jogo que o Caixinha gosta bastante, de explorar o contra-ataque, jogar em transição, e o Santos perde isso com o Soteldo, mas tem outros jogadores com características interessantes que podem ser utilizados. Até esqueci de falar do Veron, né? Veron também é esse cara que pode jogar tanto na ponta esquerda como também na ponta direita. Até falando do Veron, inicialmente não é ideia do Caixinha utilizá-lo no meio, tá? Pode ser que ele jogue na ponta e caia às vezes para o meio-campo, mas não necessariamente como um meio-campista. Isso é importante a gente pontuar aqui de acordo com os últimos treinamentos. E né, é um Santos que eu vejo nessa temporada com essas possibilidades, porque nos últimos anos, não digo nem só no ano passado, mas nos últimos anos, era um Santos que quando tinha um desfalque de um jogador titular, isso arrebentava o time, porque os reservas não davam conta. Os reservas não conseguiam manter o time de forma competitiva. É lógico, o Neymar, ele é o Neymar. Não vai ter um jogador que vai substituir o Neymar com as mesmas características, com a mesma visão de jogo, enfim, lógico que não. Mas eu acho que o Barrial pode ser um jogador que seja importante nesse contexto, sabe? Se o Guilherme, que é um jogador que não terminou bem o Campeonato Paulista, não se manter bem, a gente pode ter um Veron que jogou muito bem contra o Coxa. A gente tem agora a possibilidade de um Roleiser jogar pela ponta direita, que é um cara que tem a questão da força também, né, que sabe finalizar bastante, pode jogar também no meio-campo. A gente fala do Roleiser na ponta direita, porque ele, Roleiser, já avisou o Caixinha que se sente mais confortável jogando assim, mas a gente também tem que lembrar que o Roleiser é um jogador que no Estudiantes foi o momento que ele mais fez gols e mais deu assistências jogando mais por dentro.
Então percebe como o Santos tem possibilidades, e aí por isso que eu falo, né? A gente tem que bater na tecla da importância do Santos também se reforçar do meio para trás. Precisa de volante, precisa de lateral direito, precisa de zagueiro, e todos esses jogadores com status de brigar para ser titular, para ser essa pulguinha atrás da orelha, essa pedra no sapato dos jogadores que atualmente estão como titulares. Para elevar também o setor defensivo do Santos, como o Santos elevou com as contratações no começo do ano o setor ofensivo. Isso é importante para um ano que você vai ter um jogo atrás do outro de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, você se mantenha num nível interessante. O próprio Guilherme, a gente vem conversando, né, sempre olhando os comentários de vocês, muita gente falando, pô, será que o Guilherme, por conta do Campeonato Paulista, do desgaste, fez com que o nível dele de futebol caísse e agora com esse período de preparação para o brasileiro ele pode melhorar? Pode ser, né? Pode ser. E aí quem ganha é o Santos, com mais possibilidade. Porque aí você tem bons jogadores para jogar pelo lado esquerdo. E bons jogadores também para manter o nível no segundo tempo. Porque a gente bate muitas vezes na tecla do time titular. Só que é importante também você ter opções para segundo tempo. Caso alguém sinta alguma lesão, caso alguém sinta um desgaste, tome um cartão amarelo e fique pendurado, ou até mesmo para você mudar a estratégia, para você segurar um placar, ou para você tentar ampliar o placar, buscar uma virada, que seja, né? Então, isso é muito importante. Mas só para falar sobre esse time definido, né, contra o Vasco, não devemos ter mudanças fora daquilo que a gente meio que já esperava. Então, o Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, João Schmidt, Bom Tempo, Barrial, Roleiser, Tiquinho e Guilherme. Acho um time do Santos interessante. No papel, acredito sim que pode conquistar 3 pontos contra o Vasco. Me agrada. É lógico que tem um outro adversário, né, do outro lado, e a gente tem que respeitar, mas eu vejo sim potencial do Santos se dar bem em São Januário, mesmo com esses dois desfalques, tanto do Neymar como do Soteldo, que hoje são considerados titulares pelo técnico Pedro Caixinha, tá bom? Me fala aqui nos comentários se você concorda com essa minha opinião, de que o Santos tem peças interessantes ofensivamente falando, que permite com que o Caixinha busque, né, algumas alternativas, e também já fala sobre o seu palpite aí para Santos e Vasco. Lembrando que no domingo a gente volta aqui para falar sobre Vasco e Santos, né, trazendo também o lado do Vasco, alguns pontos positivos, pontos negativos. Então vamos ainda ter o nosso vídeo de pré-jogo. Esse é mais para falar sobre o time que está definido e também sobre essas possibilidades ofensivas que o Santos tem para esse ano, tá bom? Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.